Bem gente, hoje teremos uma coisa um tanto diferente pro canal. Hoje farei a primeira colaboração entre vários teóricos. A teoria vai ser de eu e meus amigos em Boku no Hero. Nesse episódio será focado em como eu reencarnei e sobre alguns de meus poderes, assim como parte da minha infância. Então sem mais enrolação e vamos começar essa teoria maluca. Eu estava de boa em minha casa, escrevendo roteiros de fanfics, enquanto tomou um suco de laranja, só pra dar aquela relaxada. Então minha mãe pede pra eu levar um cacho de banana na casa do minha tia. Eu vou até lá e levo a banana para minha tia. E não fiquem pensando besteira, seus mentes poluídas. Então eu volto pra casa. Então começou a chover. Então eu vou correndo pra minha casa. De repente, vejo um carro que estava vindo em minha direção. Por sorte eu consigo desviar, vendo o carro bater em um poste de luz, e quase cair em uma ribanceira, chamando a atenção das pessoas que começaram a filmar. O carro estava pendendo, vendo como ninguém iria ajudar e nem pegar por ajuda, com muita coragem e determinação. Eu entro no carro e tiro o motorista inconsciente, para logo em seguida o carro cair. Após isso eu chamo uma ambulância, que chamou ainda mais a atenção das pessoas pelo ocorrido. Com isso, surgiram vários vídeos onde eu salvava o homem. Muitos repórteres tentam me entrevistar, mas eu saio dali. Após sair de lá, eu vou para casa, onde meus pais me parabenizam pelo feito heróico, mas também me repreendem por arriscar minha vida. Então eu faço o jantar e vou dormir. No meio do sonho eu me encontro com o lendário rei dos ADMs, Edinaldo Pereira. Ele olha pra mim e fala: opa, e aí mano? Eu fico sem reação e digo: Edinaldo Pereira, o que o senhor está fazendo no meu sonho? Perguntei de forma educada: Edinaldo, seguinte mano, vou ser rápido por tenho que reencarnar outras pessoas, então você tem duas escolhas. Você vai pro céu, após uma vida boa ou vai querer reencarnar em um mundo de sua escolha? Guilherme, escolho a segunda opção e quero ir pro mundo de Boku no Hero. Edinaldo fala: muito bem, você tem dois desejos. Pode escolher também sua aparência. Após dizer isso, aparece uma tela com vários personagens, onde eu escolho o Giorno Giovanni, esse que estava com a roupa preta do final de sua parte, e como pedidos eu escolhi ter os poderes do Godzilla e que minha família fosse feliz sem minha presença. Então Edinaldo Pereira estrala os dedos, fazendo uma luz forte me cegar. Após recobrar minha visão, eu vejo que estava no colo de uma mulher loiro, de olhos verdes chamada Diana, e um homem com cabelos azuis com olhos escuros chamado Jonathan. Porém percebi que estava vendo a estátua do Cristo Redentor. Eu em meus pensamentos: eu ainda tô no Brasil, bem acho que vou ser um bom representante BR pra UA kkkk. Meus pais decidem me dar o nome de Giorno Giovanni, em homenagem à minha falecida avó. Então ocorre um time skip de 4 anos, onde eu ativaria sem querer minha individualidade pela primeira vez, fazendo eu ter a aparência do Godzilla, só que bem menor. Então eu tento dar um sopro atômico, mas ele sai só uma pequena faísca. Eu dou um suspiro de decepção e vou falar com meus pais, que ao me verem eles ficam assustados, e como um Midoriya eles me levam para um doutor para descobrir minha individualidade. Doutor: Senhor Joestar, a individualidade do seu filho é uma coisa única. Nunca vi tal coisa. Jonathan: e o que quer dizer doutor? É perigoso pro meu filho? Doutor: não, na verdade ela é como uma proteção, já que, basicamente, seu filho ganhou poderes únicos, que são divididos em partes. A primeira é a inativa, onde ele mesmo não utilizando seu poder, tem muito mais força e uma regeneração bem maior que a de um humano comum, além de ter todos os sentidos apurados. A segunda é a híbrida, que é seu estado atual, sendo que seus atributos são aprimorados ainda mais que o normal, e seu corpo cresce muito. Meus pais concordam, já que eu estava com o dobro do tamanho normal. E o terceiro, o completo, bem, não sabemos como vai funcionar, já que os seus poderes são muito anormais, mas possivelmente ele terá um grande aumento nos atributos e tamanho. E mais uma coisa, diz após tomar um copo de água:
Identificamos que as células geram muita bioeletricidade. Eu recomendaria que não deixem ela acumular demais, pois pode começar a afetar os aparelhos ao redor, mesmo quando não ativa. Para isso, recomendo ele gaste treinando seu corpo e mente, e talvez aprender alguma arte marcial para controlar sua força bruta. Meus pais concordam e Diana pergunta para o doutor: Doutor, quanto tempo até ele voltar ao normal? Doutor: creio que daqui a pouco ele volte ao normal, diz. Então logo em seguida nos despedimos. Na saída, a carapaça que estavam em mim sumiram, e eu voltei ao normal, me deixando meio cansado e tonto, mas logo me recuperei. Após isso, temos um time skip de 2 anos, onde, nesse tempo pela recomendação do doutor, eu treine meu corpo, tanto fazendo exercícios como treinando técnicas de luta como boxe, judô, taekwondo, jiu-jitsu, capoeira, e vários outros estilos, enquanto também estudava muitos idiomas, principalmente o inglês, japonês e o italiano. Como eu era inteligente, usei a bioeletricidade para estudar e treinar bastante, já que ela aumentava quanto mais forte e inteligente eu fico, e quanto mais energia, mais eu treino e estudo, sendo uma sinergia perfeita, que progredia infinitamente. Agora com meus 6 anos, meus pais falam que iríamos se mudar pro Japão, já que lá teriam melhores condições para viver e que por minha mãe ter parentes lá. Viajamos de cruzeiro, já que meu pai tinha uma grande empresa internacional de imóveis, o que me deu a oportunidade de saltar no mar, deixando meus pais preocupados, já que não tinham me ensinado a nadar, e por causa da altura da queda, mas ficaram surpresos por eu nadar e não só isso como eu nada muito rápido, e quando eu ativei minha individualidade, ficando muito mais rápido que uma lancha, então eu mergulho fundo, e a toda velocidade eu saio da água, saindo por cima do cruzeiro e caindo do outro lado. Enquanto fazia umas acrobacias, eu continuei a fazer isso mais algumas vezes. Eu saio da água, caindo ao lado dos meus pais, me destransformando. O deixou eles furiosos por causar o meu susto. Então a viagem continuou tranquilamente, com eu e meus pais nos divertindo bastante. Ao desembarcarmos no Japão, estava chovendo e meus pais estávamos conversando. No entanto, eu escutei um grito e mandei todos ficarem alertas. Para minha surpresa, o cruzeiro é vítima de um ataque de bandidos com individualidade. Eles atacam e roubam os passageiros. Eu e meus pais estávamos fugindo, enquanto eu e minha família estávamos derrotando alguns vilões, onde eu deixo os meus punhos encobertos por escamas e energia, a minha mãe com sua força sobre-humana, e meu pai com descargas elétricas. Infelizmente, 3 deles avistam a gente. Um tinha uma individualidade de fogo, que após alguns golpes de judô eu nocauteio, mas os outros atacam, um com raio e o outro com pedras acertando meus pais, que não conseguem desviar a tempo e morrem com o ataque dos bandidos. Eu fiquei tanto ódio que me transformei na forma híbrida, e fiz um verdadeiro massacre, quebrei todos na porrada, deixando todos com muitos hematomas e ossos quebrados, tanto que alguns civis e bandidos tinham medo só de me olhar, e só não os matei porque meus pais não iriam querer que eu me tornasse um assassino, e porque os heróis haviam chegado. Ao chegarem, eles veem os bandidos espancados e inconscientes no chão. Após me verem, eles aproximarem de mim. Os heróis tentam me atacar por pensarem que eu era um vilão, mas então alguns civis que eu protegi falam de como eu derrotei os vilões. Então quando voltam a olhar para mim, eu estava ao lado dos meus pais na minha forma humana, fazendo uma oração em português, enquanto caíam lágrimas dos meus olhos. Um tempo se passa e os heróis ajudam as outras vítimas do ataque. Muitas tinham sido machucadas gravemente e outras nem tanto. A única fatalidade foi a dos meus pais. Quando os repórteres chegaram, foram feitas várias perguntas aos heróis, que, por um pedido meu, não revelaram que eu havia derrotado os vilões, e a notícia se espalhou pelo Japão. Eu fico sentado perto de um abrigo, em luto pelo que aconteceu. Então o herói conduzem meus parentes do Japão que chegaram até onde eu estava.
Estava com o olhar frio, sem qualquer expressão de alegria ou tristeza, deixando preocupados. Minha tia, Mary e meu tio Julius, estavam olhando para mim, e me chamaram em japonês, e embora o sotaque fosse diferente eu compreendi, porém não conseguia dizer uma palavra, eu só olhei na direção deles. Minha tia parecia uma cópia idêntica de minha mãe, já meu tio era mais musculoso que meu pai, tinha um cabelo laranja espetado, pele morena clara e olhos castanhos esverdeados. Junto a eles estavam duas crianças por volta da minha idade. As duas vêm até mim e ficam me encarando, eu estranhando. Nos meus pensamentos, eu vi meus tios por uma foto, mas não sei quem são os outros. Seriam meus primos. A menina da dupla se aproxima de mim e fala: então você é o Giorno? Você parece bem diferente do que a mamãe falou, você é bem mais alto e musculoso, diz de forma animada. Então o menino falou: realmente, Sasha, pelo que o papai falou ele parecia um idiota que só treinava o corpo, mas vendo pessoalmente, ele parece bem diferente. A menina identificada como Sasha assente em concordância. Eu fico puto com meus tios e falo: quem foi o idiota que deu a minha descrição? Eu falei em japonês, surpreendendo a todos por eu saber falar japonês. Sasha, Zeine, ele entende o japonês. O menino chamado Zeine olha para mim, vendo uma aura sombria atrás de mim, fazendo ter um calafrio na espinha. Zeine, Sasha, dê desculpa, primo, não foi nossa intenção te chamar de idiota. Ambos se afastam-se de mim com medo. Eu dou um suspiro e falo, mais calmo: tudo bem, não é culpa de vocês, é que hoje foi um dia péssimo para mim, disse com raiva no rosto. Meus tios se aproximam de mim, e olham ao redor, e depois para mim. Mary, cadê os seus pais? Perguntou temerosa. Eu respondo de forma fria: eles morreram no ataque dos vilões, digo apertando os punhos e começando a chorar e soluçar, muitas lágrimas caem do meu rosto, fazendo todos surpresos pela notícia. Mary desabar com a notícia, caindo de joelhos em lágrimas, já que mesmo longe, minha mãe e ela tinham uma forte ligação. Então Julius tenta consolar Mary, que consegue se acalmar um pouco. Eu já havia me acalmar. Então Julius fica pensativo e diz: por mais que seja um momento difícil, acho melhor te levarmos para casa. Não é bom ficarmos aqui, já está tarde, disse da forma mais delicada possível. Eu balanço a cabeça confirmando. Sasha e Zeine ficam quietos. Eles sabiam só pela reação de Mary o quanto eu estava destruído por dentro. Então nós entramos no carro. Eu fiquei na parte de trás, no canto esquerdo, de olhos fechados em silêncio. Após alguns minutos de viagem em silêncio, nos havíamos chegado na casa dos meus tios. Era até que bem grande, tendo 2 andares e 100 metros de perímetro. Tinha 5 quartos, um para meus tios, um para cada primo, e 2 para visitas, uma cozinha grande e 2 banheiros, cada um em um andar. Eu peço para eles um quarto, eles assentem. Então eu coloco minha coisa no quarto que ficava no primeiro andar. Eles me chamam para comer, eu falo que tô sem fome, então eu vou dormir. No outro dia, eu acordo, após ter o pesadelo com meus pais morrendo. Com o rosto frio e sério, eu saio do quarto e vou até a parte de trás da casa, começando a fazer exercícios. Depois de um tempo, todos da casa acordam. Eles vão no meu quarto e batem na porta. Então eles abrem e não me veem. Então eles começam a me procurar. Após 6 alguns minutos Julius me encontra. Ele, então, ativa-se a individualidade, que eu permitia ficar invisível. Vendo que eu estava treinando artes marciais, nesse momento, nos meus pensamentos: se eu fosse mais rápido, eu poderia ter salvado meus pais. Se eu tivesse treinado mais meus poderes, meus pais estariam vivos. Então eu paro de treinar, olho minha mão, fechando meus punhos com força, a ponto de sangrar. Chega. Tenho que parar de me lamentar, tenho que ficar mais forte para proteger minha nova família, mais forte para nunca mais passar por isso, mais forte para acabar com esses sentimentos, mais forte para acabar com os vilões, disse ficando com um olhar determinado. Então eu sinto o cheiro de tio Julius, então eu olho para casa, vendo que Julius, ele me via com pena e surpresa por eu o ver ali, já que sua individualidade o permitia ficar invisível a maioria das pessoas, e ele a estava usando.
Eu estava o vendo, pois como efeito secundário da minha individualidade é poder ter uma visão muito aprimorada, já que meus olhos eram parecidos com de um lagosta mantis, que tinha 16 cones de cor, sendo 4 para imagens multiespectrais, que no caso são ultravioleta, raio-x, infravermelho e luz polarizada. Graças a isso eu conseguia o ver, Giorno. Tio Julius, desculpa por te preocupar. Julius saindo da surpresa desativando sua individualidade. Tá tudo bem, como você está? Giorno, ainda um pouco abalado, mas decidi que não cederia à tristeza. Vou me esforçar para proteger todos e acabar com os crimes. Meu tio fica surpreso e orgulho pela minha determinação. Então nós entramos dentro de casa. Eu me desculpo por deixá-los preocupados e todos dizem que estava tudo bem. Então Mary diz: sei que você está triste, por isso vamos fazer algo que você gosta. Que tal? Eu dou um leve sorriso, penso um pouco e digo: posso cozinhar algo para comermos? Ela fica surpresa com meu pedido, mas assente. Eu dou um sorriso, corro até meu quarto, pego meu kit de culinária, que por sinal era bem grande, junto de um pote de café feito por mim mesmo. Eu coloco água para ferver, enquanto lavava, cortava e descascava legumes, a carne bovina e as verduras, e ao estilo de Sanji/Soma. Eu fiz um prato que consistia em um molho leve de carne e legumes, e com as cascas dos legumes eu as cortei e as frite como batata frita. E após a água ferver a coloco no filtro com café, saindo um aroma agradável tanto do café como da comida. Todos ficam de boca aberta com minhas habilidades. Sasha e Zane ficam com brilho nos olhos, e perguntam como eu fiz isso. Eu disse que costumava cozinhar quando ficava sozinho. O triste foi quando descobri o dom pela cozinha, e antes de alguém reclamar sobre eu ser muito jovem para cozinhar, saibam que meus pais viram meu dom e me deixaram cozinhar, já que eu cozinha melhor que os dois. Então após a refeição, todos olham para mim com estrela nos olhos. Mary emocionada: nunca comi algo tão bom na minha vida, e o café que você fez ficou ótimo. Julius, realmente, tudo estava muito bom, além de estar bem equilibrada, nem leve nem pesada, tanto que você pôs o espinafre e rúcula, a criptonita desse dois, dizia apontando para os gêmeos, que ficaram surpresos com o que ouviram. Sasha e Zane me olham com cara de: tu tá querendo envenenar a gente? Eu dou um leve sorriso. Sasha, emburrada: por mais que tenha esses legumes nojentos, eu realmente gostei. Muito obrigado pela comida, Giorno-kun. Zane: verdade, não esperava que essas coisas poderiam ser gostosas, ainda feitos por alguém da minha idade. Falou animado, deixando eu cair lágrimas. Todos ficam surpresos com minha reação. Mary pergunta, preocupada: o que foi, querido? Falamos algo errado? Eu tentando, em vão, secar as lágrimas: não, tá tudo bem, e que isso me lembrou quando eu cozinhava para mamãe e papai, disse um pouco triste. Então, para minha surpresa, Mary me dá um abraço, seguido de Julius, Zane e Sasha, fazendo mais lágrimas saírem. Julius: tudo bem, pode botar tudo pra fora. Zane e Sasha: não fica assim, isso deixa a gente triste. Giorno-kun. Mary: sei que suas feridas são profundas e talvez nunca se curem, mas saiba que sempre estaremos aqui, sempre te apoiando, não importa o que for, afinal, somos sua família, me fazendo soltar ainda mais lágrimas pelos vários sentimentos e pensamentos confusos, porque, mesmo tendo uma mentalidade de alguém mais velho, e ter tido uma vida difícil na minha outra vida, nunca havia passado por isso. Após alguns minutos desse jeito, eu consigo me acalmar, sentindo o buraco no meu coração, sendo um pouco preenchido. Alguns dias após isso, ocorre o enterro dos meus pais, onde eu consegui ficar firme, mesmo estando muito triste. Após isso, um amigo de meu pai, o reconhecido advogado e senhor de finanças, Rômulo Beowulf, me fala da minha herança. Rômulo: bem, meu jovem, primeiramente peço desculpas por tratar desse assunto nesse momento delicado, mas tenho que deixar tudo certo, para não causar problemas mais pra frente para você. Diz com pena e pesar: está tudo bem, compreendo o seu lado, então pode falar. Rômulo então explica como eu herdaria os bens de meus pais, que eram a empresa de meu pai, junto de uma casa de minha mãe bem grande por sinal. Então após assinar a papelada, aos meus 10 anos eu receberia minha herança.
Então uma semana se passa, meus pais decidem me colocarem em uma escola, e, para minha surpresa, era a mesma escola do Midoriya. Então eu entrei na escola junto de meus primos. Infelizmente eles não estudavam na minha sala, mas eu não liguei muito para isso e fui para minha sala, que era onde estava o Midoriya e o Bakugou. Mas uma coisa me chamou muita atenção. Eu vi 4 pessoas muito diferentes. A primeira tinha a aparência do Bellde Dungeon em moto, outro tinha a aparência do Sasaki de Shumatsu no Valkyrie, de cabelos verde, um tinha a aparência do Kaneki de Tokyo Ghoul, e um com o Ace de One Piece. Eu grito, surpreso em português. Puta que pariu. Os personagens de anime estão aqui. Então gente, esse foi o vídeo de hoje. Me desculpem pela demora de postar, ando muito ocupado e não tenho muito tempo de escrever. Muito obrigado por assistirem e se inscrevam nos canais da descrição para apoiar eles muito.